Os Bilderberg. O Clube Bilderberg foi criado entre 29 e 31 de maio de 1954 na cidade de Oosterberg, Holanda. Desde então, os mais importantes banqueiros, industriais, donos de comunicação, políticos, famílias reais europeias e outras personalidades se reúnem anualmente para traçar os rumos do planeta, dentro dos moldes do que seria um governo mundial secreto. O clube teria sido criado pelo príncipe Bernhard, da Holanda. As reuniões do clube seriam anuais e durariam 4 dias, e os participantes seriam convidados pelo conselho diretivo do clube, com um máximo de 130 delegados, sendo 2/3 europeus e o restante dos Estados Unidos e do Canadá. Essa elite das nações ocidentais é composta de financistas, industriais, banqueiros, políticos, líderes de corporações multinacionais, presidentes, primeiros ministros, ministros das finanças, secretários de Estado e lideranças militares e etc. O objetivo maior do clube seria a construção de uma era pós-nacionalista, na qual prevaleceriam uma economia global, um governo global e uma religião também global. A hipótese que melhor define as ditas pretensões do clube é a que se convencionou chamar como teoria da conspiração, cujo movimento teria pretensões de dominar todo o planeta, estabelecendo um governo mundial, o célebre governo sombra. Esse objetivo seria alcançado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, onde atualmente prevalecem teses esquerdistas, na construção de uma nova ordem mundial, com moeda, exército e religião comuns, para quebrar a espinha dorsal da soberania das nações emergentes ou subdesenvolvidas, especialmente aquelas detentoras de reservas estratégicas, como minerais, água e biodiversidade, onde o Brasil se destaca em primeiro plano. Isso seria conseguido com o trabalho das ONGs, especialmente as ambientalistas, descentralização cultural, internacionalização dos costumes, drogas, guerras localizadas, corrupção de políticos, controle da educação, terrorismo e etc. Eles se reuniram em 19 de maio de 2019 em Genebra, na Suíça. Foi a edição de número 67. Participaram 130 pessoas de 23 países. Discutiram alterações climáticas, futuro da Europa e do capitalismo, inteligência artificial, importância do espaço e ciberataques. As Pedras Guias da Geórgia, os 10 mandamentos do Anticristo. Quando dizem que Satanás é o maior imitador das coisas de Deus e o pai da mentira, aqui temos um belo exemplo. Seguindo o modelo dos 10 mandamentos de Deus escritos em pedras e dados a Moisés, as Pedras Guias da Geórgia formam um monumento todo em granito, localizado no condado de Elbert, Geórgia, Estados Unidos da América. Um local bem isolado em meio à zona rural. Nele estão gravados 10 frases em 8 línguas modernas: inglês, espanhol, suaili, hindu, hebreu, árabe, chinês e russo, e uma pequena mensagem no topo
escrita em 4 antigas línguas: babilônio, sânscrito, grego e em hieroglifos egípcios. A mensagem contida nas pedras guias: primeiro, manter a humanidade abaixo de 500.000 pessoas, em perpétuo equilíbrio com a natureza. Segundo, conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Terceiro, unir a humanidade por meio de um novo idioma vivo. Quarto, controlar a paixão, fé e a tradição, e todas as coisas com razão moderada. Quinto, proteger povos e nações com leis e tribunais justos. Sexto, permitir que todas as nações regulem-se internamente, resolvendo disputas externas em um único tribunal mundial. Sétimo, evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários. Oitava, equilibrar direitos pessoais com deveres sociais. Nona, verdade, beleza e amor, procurando harmonia com o infinito. E a 10ª, não ser um câncer sobre a terra, deixando espaço para a natureza. O monumento mede 5,88 metros de altura, e todas as 6 pedras juntas pesam mais de 119 toneladas. O detalhe mais surpreendente do monumento não é, porém, seu tamanho, mas as mensagens gravadas nele. 10 regras para uma idade da razão. Estes guias tocam em assuntos que estão associados diretamente com a chegada do governo do Anticristo, ou que chamamos de Nova Ordem Mundial, incluindo a redução drástica da população global, um governo único mundial, a introdução a um novo tipo de espiritualidade e o controle total de tudo, centralizada em uma só pessoa. A construção das pedras guias se deram em 1980 e os responsáveis que contrataram a empresa que fez o serviço pediram anonimato e não tiveram os nomes e nem as identidades reveladas. No entanto, este misterioso grupo deixou um texto explicando o raciocínio por trás das regras. Lendo os textos grafados nas pedras, fica claro o propósito por trás do monumento. As pedras guias descrevem o mundo ideal, como o previsto por sociedades secretas ocultistas. O monumento é, portanto, prova de uma ligação existente entre as sociedades secretas e a elite mundial, tentando criar uma nova ordem mundial. Além das inscrições, existe uma tábua de instruções cravada no chão próximo ao monumento. A tábua identifica a estrutura, características astronômicas, patrocinadores identificados na tábua apenas como um pequeno grupo de americanos que procuram a idade de razão, e as línguas usadas nas pedras guias da Geórgia. Explicações diretamente dos autores anônimos deixa claro a busca da criação de uma nova ordem mundial. Um panfleto criado pelos construtores das pedras guias tinha os seguintes dizeres: é muito provável que a humanidade já possua o conhecimento necessário para estabelecer um governo mundial eficaz, de forma que esse conhecimento deva ser amplamente semeado na consciência de toda a humanidade. Muito em breve, os corações de nossa família humana deverão ser tocados
e aquecidos de modo que irão acolher uma regra global da razão. Pressões populacionais, em breve, criarão crises políticas e econômicas em todo o mundo. Estes fatos tornarão mais difícil e, ao mesmo tempo, mais necessária a construção de uma sociedade mundial racional. Um primeiro passo será convencer o mundo a duvidar que a sociedade, da forma como está estruturada agora, é viável. Vamos insistir com os apelos duradouros à razão coletiva da humanidade. Vamos chamar a atenção para os problemas básicos. Vamos estabelecer prioridades adequadas. Devemos reivindicar a nossa casa aqui na Terra antes de alcançar as estrelas. É difícil semear a sabedoria nas mentes humanas fechadas. Inércias culturais não são facilmente superadas. Eventos mundiais que se desdobram e as tristes estatísticas de nossa raça demonstram as deficiências das agências tradicionais em governar os assuntos humanos. Com esse sistema, podemos eliminar a guerra. Nós poderíamos fornecer a todas as pessoas uma oportunidade para buscar uma vida de propósito e realização. Existem alternativas para o Armagedon. Elas são atingíveis, mas elas não acontecerão sem esforços coordenados de milhões de pessoas dedicadas em todas as nações da Terra. Os alinhamentos celestes das pedras simbolizam a necessidade da humanidade ser regida pelos princípios externos que se manifestam em nossa própria natureza e no universo ao nosso redor. Devemos viver em harmonia com o infinito. Em 1980, quando estas pedras estavam sendo lavradas, o problema mundial mais urgente era a necessidade de controlar o número de seres humanos. Nos últimos séculos, combustíveis e tecnologias abundantes tornaram possível uma multiplicação da humanidade muito além do que é prudente ao longo prazo sustentável. Agora podemos prever o esgotamento iminente dessas fontes de energia e o esgotamento das reservas mundiais de muitas matérias-primas vitais. Controlar a nossa reprodução é uma necessidade urgente. Ela vai exigir grandes mudanças em nossas atitudes e costumes. Nestas circunstâncias, a reprodução já não é exclusivamente uma questão pessoal. A sociedade deve ter uma voz e um certo poder de direção na regulamentação desta função vital. Irresponsáveis férteis devem ser desencorajados por pressões legais e sociais. Os casais que não podem fornecer um rendimento digno e suporte para sustentar uma criança não devem produzir filhos, para que sejam um fardo para o governo. Trazer as crianças a bordo de um barco salva-vidas superlotados é irresponsável. É também injusto para com essas crianças. É prejudicial para os outros ocupantes do barco e todas as coisas vivas. A sociedade não deve incentivar ou substituir esse tipo de comportamento. Uma população mundial diversificada e próspera em equilíbrio perpétuo, com recursos globais, será a pedra angular para uma ordem mundial racional. As pessoas de boa vontade em todas as nações devem trabalhar para estabelecer esse equilíbrio. Está aí, acabamos de ver sobre as pedras guias da Geórgia, conhecidas como os mandamentos do Anticristo. Se você ficou curioso com o assunto, poderá estar pesquisando mais sobre ele.
Existem muitos vídeos e estudos na internet falando sobre Internet 5G. O 5G, quinta geração de internet móvel ou quinta geração de sistema sem fio, representa a futura geração de telecomunicação móvel. A internet 5G abrirá portas para novos serviços e aplicações que transformarão a nossa maneira de viver e trabalhar. Carros autônomos será uma realidade. A velocidade da internet será dezenas de vezes mais rápida. Um estudo da consultoria Juniper prevê que daqui a 2 anos haverá mais de 50 bilhões de sensores em uso pelo mundo. Cada pessoa estará cercada por pelo menos 1000 sensores, no corpo, em casa, no trabalho, nas ruas, no carro e etc. A expectativa é que nos próximos 5 anos, 70% do planeta seja coberto pela internet 5G. A maior dificuldade hoje é o custo para trocar as torres e as antenas já existentes que cobrem a internet 4G. É o caso do Brasil, que está se preparando para receber a rede 5G em 2020. Os malefícios da 5G são demonstrados em centenas de estudos científicos que mostram um alto nível de contaminação por todos os organismos vivos expostos aos raios eletromagnéticos da mesma. Com isso, cientistas acreditam que tal exposição pode ter consequências ainda não testadas a longo prazo. Efeitos incluem aumento do risco de câncer, estresse celular, aumento de radicais livres prejudiciais, danos genéticos, mudanças estruturais e funcionais do sistema reprodutor, déficit de aprendizado e memória, desordens neurológicas e impactos negativos no bem-estar geral dos humanos. Alerta o documento assinado pelo professor Lennart Hardel, do Departamento de Oncologia da Faculdade de Medicina e Saúde na Suécia. A indústria do entretenimento será a maior beneficiada. Poderá fazer uma interação entre mundo real e mundo virtual tão perfeita que será difícil discernir o que é realidade e o que é ficção. Um bom exemplo disso são os hologramas, como por exemplo os que foram usados na Coreia do Sul, em que um dragão voou sobre o estádio e pousou sobre o placar eletrônico, dando a nítida impressão de ser real. O mundo real e o mundo imaginário estarão conectados como nunca. Você poderá estar assistindo um show de um cantor muito famoso no palco, onde ele canta, dança, gesticula e etc. Mas na verdade aquele cantor é apenas holograma, ele não é real. A internet 5G, com suas potentes antenas espalhadas por todos os lugares, permitirão que sejam feitos escaneamentos em 3D de sua casa, cidade e todos os locais. E enfim, até mesmo o reconhecimento facial, o que dará ao governo total controle sobre a humanidade. Nada poderá se esconder. Onde você for e o que você estiver fazendo estará sendo monitorado por câmeras de alta tecnologia e por computadores com inteligência artificial. Todas as informações sobre qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, estará armazenada em nuvens. Através dos satélites e das câmeras, em poucos minutos, o governo poderá localizar uma pessoa em qualquer esconderijo que ela tenha arrumado. Agora eu estou sabendo que a NASA
fez um projeto de nome Bluebeam. O que é esse projeto agora? Bom, esse projeto Bluebeam, chamado Raio Azul, ele vem para acabar com as religiões atuais e unificar uma nova ordem mundial religiosa. Isso partiu da NASA. Na realidade, existe um governo oculto que pretende que haja uma única religião, até para direcionar melhor o rebanho, né? Como será que eles querem direcionar o rebanho, esse novo projeto? É uma curiosidade. Particularmente uma parte pro abate, né? Total. Uma parte pro abate, total. Com certeza? Com certeza. Nossa! Com certeza. O projeto Bluebeam foi visionado pela NASA, né, sobre construir uma estrutura de controle mundial, ou a nova ordem. E esse projeto, ele começou a ser executado, né, mas totalmente em segredo, ninguém sabia, até que ocorreu de sair, isso correr através do jornalismo. E surgiu onde? Isso foi um jornalista do Canadá. Canadá que começou a abrir a corneta, a ideia foi desse jornalista do Canadá? Não, o jornalista começou a divulgar isso. A divulgar, o projeto já estava. Porque alguém de dentro da NASA pegou e passou informações para esse jornalista e ele começou a investigar esse suposto projeto. E aí ele trabalhou com uma equipe de mais 3 repórteres. Se eu não me engano, o nome dele é Sergei Moravich. E chegaram a que conclusão? Não, porque os 4 morreram do coração na mesma semana em países diferentes. Interessante, sem né? que eles tivessem nenhum tipo de quadro cardíaco. 4, galera do céu, não estou acreditando. Os 4 morreram do coração no mesmo dia? Mesma semana. Na mesma semana em locais diferentes. Então existe um poder por trás que não quer que isso venha à tona. Mas isso foi espalhado pela internet, né, Joana? Foi espalhado na internet e o projeto Bluebeam é para consolidar a nova ordem mundial, que é uma ordem que visa criar uma única religião. Inclusive, esses dias os evangélicos estavam avisando sobre ele. Isso. Mas e a religião católica? Como ficaria nisso? Ficaria nisso. Embutido nisso aí também? Com todo o poder da Igreja Católica? Onde o Papa fala com os ETs, com várias espécies, inclusive? Veja, eu estou afiada, viu? Afiada, né? Eu estou afiada. Acontece que há um consenso, né, do que se vai fazer no futuro. E no desenrolar, nós vamos ver alguns vídeos que vai te deixar com mais certeza do que está acontecendo. Você vai perceber que o cristianismo vai se unificar, que o povo árabe vai se unificar, né? Na parte da África também vão se unificar, tudo baseado nesse projeto da NASA. Aí você fala assim, mas como vão fazer isso? A NASA, agora vamos falar sobre esse projeto. A NASA, ela quer projetar imagens holográficas nas grandes mestres, né? Grandes alturas, né, na atmosfera. Nossa atmosfera. Perfeitas. Eu quero saber como são essas projeções holográficas. Nós temos um videozinho, né? Temos. Vamos passar para a galera entender mais ou menos, inclusive eu, que eu quero saber o que está rolando aí. Vamos lá, galerinha do bem. Isso. Foram confundidas com mísseis. Na China, por exemplo, que nem passou lá, aqui nos Estados Unidos. Dá uma olhada, uma projeção feita, outras projeções em espirais. Da onde vem essas projeções? Do espaço. Do espaço, satélites que contém
E qual é a projeções intenção holográficas. de quem coloca essas projeções? Olha lá na pirâmide. Olha, de dentro da pirâmide? Parece que está projeção? saindo da pirâmide, mas está vindo de cima a projeção holográfica. Então, E qual é a intenção? a intenção desse daí era teste. É só teste. Era fazendo teste. Porque esse projeto está atrasado já. Ele já na realidade, ele está começando a ser executado agora em 2013, né? Exato. Já tinha que ter começado há 2 anos atrás. Mas algumas pessoas que combatem que esse projeto não existe, eles usam o seguinte argumento: para fazer essas projeções holográficas precisa de 60 satélites de projeção. Fora da Terra. E Né? que se alguma coisa desse tipo fosse feita, todo mundo ficaria sabendo. Só que o ônibus espacial levava 3 desses satélites a cada voo. E atrasou por causa da explosão daquele ônibus espacial. E nós estamos lotados de satélites em nosso espaço, né? Na realidade, o projeto Bluebeam é uma forma de domínio imposto pelo medo, pela NOAA, que é a nova ordem mundial, que visa dominar as pessoas por meio da religião. Então pode-se dizer que esse projeto tem uma conotação religiosa. Conotação Pode religiosa e negativa. E negativa. E negativa, porque eles vão usar a religião e grandes avatares que estiveram aqui, né, Joel? Isso. Que na realidade é uma projeção falsa, mas que vai parecer verdadeira para quem não tem esse tipo de conhecimento, para que se torne seguidor da nova ordem mundial. A intenção deles é essa. E vai ser um domínio imposto pelo medo, Mas será inicialmente. que vai ser fácil isso acontecer? Sim. Porque o que eu penso é a briga com a Igreja Católica, que é muito poderosa. Não, ela vai estar nisso. Até onde pode afetar o ser humano, que é o Não, nosso interesse? Até onde? No primeiro plano, que vai afetar toda a humanidade. E teremos que estar muito lúcidos. Tem certeza disso, que vai afetar a humanidade? Se for colocar no projeto conforme foi denunciado, realmente vai afetar, porque a humanidade... Como foi denunciado? Foi denunciado pelos jornalistas que morreram. Todo o projeto Bluebeam, porque ele vazou a informação da NASA. Certo, alguém da NASA Passou a informação e eles começaram a pesquisar e morreram em lugares diferentes. Nós fazemos até um Mas documento. deixaram alguns escritos. Deixaram documentos, eles têm documentos desse projeto que é real, que não é uma ficção. Tanto que existem testes do projeto Bluebeam na África. Nós fazemos aí imagens para você ver como que funciona. O que acontece? Vamos falar para o público em geral. Eles têm os satélites. E nesses satélites estão acoplados máquinas holográficas. Então, elas projetam holografia. Por que eles estão espalhando esse chemtrails também? Para formar a tela. Para formar tipo de uma tela, para que possa projetar também esses seres. Ou seja, vai ter projeção de Jesus Cristo, Buda, Maomé, para que haja uma unificação das religiões. Porque eles estão vendo... E o público vai pensar que é Jesus mesmo. As pessoas vão pensar. Até porque existem profecias que dizem que ele voltaria. Maomé também promete retornar. Mas tem aí dentro também, já vai explicar direito, uma questão que eles vão, nesse projeto, vão mostrar uma suposta invasão alienígena. É uma fraude. Mas eles vão dar a entender para a humanidade que nós seremos invadidos. Nós temos... o projeto, ele não só está envolvendo a imagem holográfica, mas também está envolvendo o som. Um som que é emitido nessas ultra baixa frequência, que você tem a impressão que está falando dentro da sua cabeça. Entendi. Então você vai ver a imagem e vai ouvir dentro da sua cabeça essas vozes falando na sua língua, tá? Mostrando que o Messias voltou ou coisas desse tipo. E da onde vem? As Vozes. vozes, elas estão já... tem muito poste falso, existem muitas torres de igrejas que são antenas, Que são utilizadas árvores Eles estão utilizando camufladas que são antenas. Então vai haver uma replicação. É enviada do ARP, bate na atmosfera e depois ela vai replicar. Então ela vai atingir toda uma parte. Mas o que eu vou ouvir, você vai ouvir a mesma Exatamente. coisa? A mesma coisa. Todo mundo vai ouvir a mesma coisa? Isso. A mesma mensagem? Só que dentro da cabeça e não pelo ouvido. para que as pessoas não tenham dúvida. Ou seja, é um show tecnológico para impor
um sistema religioso único no planeta, entende? Que é uma forma de condução das massas para a finalidade que eles desejam. Mas você sabe que eu até acharia interessante a unificação, eu acharia interessante desde que fosse para o bem, né? E que fosse uma verdade, não que fosse uma ilusão também, né? Mas eu não sei, eu estou confusa. Então, na realidade, a intenção desse projeto Bluebeam não é positiva, né, Joel? Bem, a gente tem que entender que já muito sangue derramou por causa de divergências religiosas, né? A gente tem a nossa terra aqui, o nosso planeta. Continuam derramando aí. Continuam. E não param de derramar sangue. Mas eu acho que o povo vai confundir, porque claro que na Bíblia está escrito que ele vai voltar. Exatamente. Sabe? De repente, se eu vejo uma imagem dessa projetada... Você vai convencer que não? Eu vou achar que ele está voltando, eu já vou delirar, né? Todos vão, né? Mas se você tem a predisposição a ver milagre, quem vai te convencer do contrário? Depois de uma visão dessa? Ninguém te convence do contrário. Então você começa a fazer parte daqueles iluminados que viram Jesus, a Maria, a Virgem Maria, que viu Buda. E todos vão ver ao mesmo tempo? Isso. Cada região a sua. Cada região a sua. Mas em determinado momento, né, João? Aparece um Deus. O que seria a região? Por exemplo, na Índia, eles vão ver o Krishna, por exemplo. A Índia, uma grande parte da Índia que tem a questão do Krishna, Shiva, vão ver esses deuses. Mas em determinado momento, esse projeto Bluebeam vai fazer o que? Eles vão pegar todos esses deuses e vão se unir numa única coisa. Ok, eles fizeram, deu certo, unificou, e faz isso uma religião. E aí? Não, isso é impor o falso Messias. O que nós estamos tentando falar para vocês. E aí? Que isso é impor um falso Messias, um falso Deus. Você acreditaria num Deus digital? Então, isso que nós estamos tentando mostrar. Aí a última fase do projeto é a resposta que você está me pedindo. Eles, através da descoberta arqueológica, das projeções holográficas, tá? Da voz dentro da cabeça, aí eles vão passar a seguinte informação: estamos sendo invadidos por alienígenas. Começou a Guerra Santa. Pois é. Arrebatamento chegou. E aí eu pergunto? A nossa população vai se reduzir rapidinho. Irmãos contra irmãos, né? Isso está bíblico. Vão pintar mais ainda? Só que dessa vez sob controle total. Sob controle total. O planeta, eles calcularam que o planeta tem suporte de vida para um certo número de pessoas. E quando chegasse nesse número, que seriam 7 bilhões de pessoas, e que nós chegamos já a 8 bilhões, seria excedente e perderia-se o controle. E realmente está perdendo o controle. Então eles precisam dar um fim. Na realidade, o projeto Bluebeam não quer dizer que ele vai acontecer, mas ele foi denunciado e esses 4 jornalistas morreram. E nós estamos trazendo aqui essa pauta porque a intenção do projeto Bluebeam é utilizar a sua fé de uma forma negativa. Então questione. Nós gostaríamos de mostrar, se você permitir, aí nós temos aí imagens holográficas. Né? Eu vou primeiro mostrar os sons que foram feitos testes. E nós pegamos lá em Santo André também. Então. Chegaram também lá? Quais os testes primeiro, para a gente explicar? O teste de som. O som vindo do céu. Eles fizeram os testes para ver o que vai acontecer, o que eles podem melhorar ou não. Essa foi a Eles fizeram o teste para ver a repercussão disso. Entendi, para ver o que pode... Então nós temos um pequeno vídeo aí. Vamos lá, Marcelinha.
impressionada. Esse é o tipo de som, quer dizer... Eles têm tecnologia para isso. Para você ter uma ideia do esse som, assim, projeto, legal... será que dura por quanto tempo para ele ficar pronto? Na realidade, ele já está Tá pronto, pronto. né? Ele está pronto. E por que a gente está trazendo isso para a televisão? Para denunciar mesmo, para que a sua fé não te engane. Isso é de suma importância que uma TV traga. E é só pesquisar na internet, projeto Blue Beam. Olha lá, gente, vocês vão ver o quanto de informação tem. Pesquisa, gente, pesquisa. Não acredite, Fique pesquisa. por dentro, se informe e tire a sua conclusão. A Isso. conclusão é Isso aí. sua, mas pesquise. Isso aí, Não acredita em mim, não, nem nela. é verdade. Faça a sua pesquisa, você vai ver que a coisa, ela aumenta ainda mais do que aquilo que nós estamos falando. Agora nós temos algumas imagens holográficas aí. Agora, Vamos. esse próximo vídeo que eu trouxe, Vamos nesse próximo. esse é real, e pior de tudo, É real, comprovado, cientificamente comprovado, não tem enganação, não tem montagem, é real. Vamos lá, Vamos. Marcelinha. Olha que perfeição, né? Ó. é uma projeção sobre nuvens. Essa foi na Noruega. E essa filmagem foi feita por quem? Por adeptos, né, da religião, filmaram com celular. É porque hoje em dia não tem jeito de como esconder, porque com o celular Hoje você não pega nada tudo. se esconde. E sempre tem um cinegrafista amador. Em todo Sempre. lugar tem um cinegrafista amador. Esse na Noruega foi falado que era um míssil que falhou, que não sei o que e tal. Não, não era. uma projeção. Era uma projeção É holográfica. teste. Esse Era é um o teste, famoso tá teste. vendo? Você vê até da onde vem a projeção, tá vendo? São- Agora, a Ângela pergunta uma coisa, você diz, não, nós precisamos esclarecer, a galera tem que saber o que está acontecendo, tem que se informar. Ok, mas e o que se pode fazer? Então, Qual o conselho que você dá? a própria- O que se pode fazer? A própria religião, na Bíblia, por exemplo, fala de um falso profeta que se apresentaria, né, como se fosse o salvador do planeta Terra. Então é um falso salvacionismo que eles vão apregoar, porque eles vão impor o medo de uma invasão alienígena, e na realidade eles vão colocar nações contra nações, por conta da fé religiosa. E contra os nossos Eles, a ações. NASA, Na realidade, eles precisam diminuir, pelo que nós entendemos desse projeto, a quantidade de pessoas que estão aqui. quer dizer que vivendo o no nosso Obama planeta. está por dentro de tudo. Eu penso que os grandes líderes planetários que estão envolvidos com a Illuminati estão por dentro, sim. Eu penso que sim. Você acha que o Obama estaria envolvido com o Illuminati? Eu acho que todos os governos do mundo estão. Estão. E eles direcionam quem vai mandar, quem manda, quem não manda. Você viu? também acha, João? O Obama, ele não é o cargo mais alto dos Estados Unidos. Tá? A Na prioridade... verdade, o presidente nunca mandou em nada, não, né? não, nem no Brasil. Não é o cargo mais alto no país. Então, de certa forma, ele também segue um protocolo. Né? Todos os governos seguem protocolos. Nós colocamos os governantes, mas eles seguem ordens também. Eles são uma forma da gente pensar que não é escravo. Você acreditaria num Deus holográfico? Então vamos questionar. Porque na hora de acontecer isso, como eles estão querendo, realmente muita gente não vai nos ouvir. Então nós estamos trazendo muito antes de E ocorrer suponhamos isso. então que tudo bem, as pessoas se informem, elas vão procurar o que é o Projeto Blue Beam, se informem, já estão conscientes de que isso não é uma verdade, isso é um Deus virtual. Eu pergunto de novo, e daí? Quer ver? E daí que você desmonta a máquina deles, né? Vai ser Nesse feito do sentido. mesmo jeito, porque isso que nós estamos falando aqui atinge uma parte muito pequena O projeto A só população. iria adiante se o povo entrar e o povo acreditar. mas não há possibilidade do povo acreditar nisso que nós estamos falando. Não há possibilidade. Eles têm dificuldade. O povo foi emburrecido ao longo do tempo.
Então o povo já é limitado no seu pensamento abstrato, em uma série de coisas, através da alimentação, através da água e assim por diante. Eu gostaria, se você me permite, existe uma foto que eu coloquei aqui, que você sabe que eu estudei a Bíblia, e eu lembrei desse texto da Bíblia, e eu gostaria que passasse, que mantivesse ela na tela lá. Eu quase não enxergo lá. Ô Marcela. Mateus 24, 25, 26. Você precisa ler pra gente. Esse texto falava sobre os falsos sinais. Repete pra gente. Esse texto fala sobre os falsos sinais. Ou seja, Jesus está no deserto. Não acredite. Jesus está dentro da casa. Não acredite. Que haverá sinais de que Jesus estaria em lugares onde ele não está. Esse texto vem alertando, por quê? Por causa desses tempos agora, são textos proféticos, né? Para quem segue a Bíblia, que é evangélico, católico, espírita, kardecista, esse texto ele já avisava que coisas fenomenais iriam acontecer. É nessa hora que ele entra em cena. Um projeto desse está dentro da NASA, né? De uma organização. A NASA nunca foi o que parece ser. Ela domina até o governo norte-americano. Domina tudo, né? Domina tudo. Na realidade, a NASA também ela é uma organização secreta, né? E toda organização secreta tem os seus segredos. E esse segredo, quando veio à tona, levou a cabo a vida de 4 jornalistas. Isso sem contar outros que já nós não sabemos. Quanto também. tempo faz que esses jornalistas foram? Foi em 94 que ele foi. E ninguém publicou? A não ser na internet. Faz tempo que esse projeto está rolando, né? Desde 83. Nossa, em 83 que eles tiveram contato com o projeto e acho que em 94 que eles foram mortos, porque eles começaram a mexer em muita coisa, que nem E tem outros jornalistas pesquisando? Com certeza, né? Tem muita... Correndo perigo, inclusive. Tem muita pesquisa sobre o projeto Bluebeam na internet. Hoje, os pesquisadores de conspirações estão alertando. Agora, é claro, no momento desse, é claro que o povo, a grande massa, vai entrar em fascinação. Eu não tenho dúvidas. Então, que a gente esteja alerta. Se acontecer esse projeto... Mas você não tenha dúvida se as pessoas são mais humildes, menos informadas... Mas olha, uma coisa legal. Se eu ver uma coisa dessa, eu já começo a chorar de emoção. Viu? Eu já acho que eu estou indo pro céu, já estou indo junto. Na realidade, você vai ser arrebatada nesse caso. Não é? Nossa, eu vou que vou. Na realidade, os próprios pastores das igrejas evangélicas já estão dentro das igrejas evangélicas comunicando os seus rebanhos aí. Eu estava outro dia em Santo André e um pastor pregando, ele falou do projeto Bluebeam, em plena avenida Oliveira Lima. As Testemunhas de Jeová também já eles estão falando desse projeto. Na realidade, João, eles fazem um sanduíche de verdades e mentiras para confundir, né? E para que as pessoas não tenham um nível de lucidez para discernir a hora que acontecer as coisas. Então, sem lucidez, sem claridade de pensamento, você entra, você vai ser... Nós vamos ser, como diz o Zé Ramalho, vida de gado. Vamos todos para o abate sem questionar. Eu tenho um vídeo agora, que é uma curiosidade, de uma pessoa que não é ufologista. Ele é um astrônomo amador, né? E veja o que ele deixou. Vamos ver esse vídeo rapidinho. Você está vendo esses pontos? Então, esse que está se movendo, o equipamento dele acusou que sendo um avião, porque tem um programa que identifica aeronaves. Mas esses outros pontos... Os outros 2, o avião passou. São 6 no total, você está vendo? São 6 no total. O avião passou. E ele foi identificado pelo programa de computador que era um avião, mas esses 6 pontos não foram identificados. Não foi identificado. E a olho nu você não vê isso aí. Não identificou nada, não é isso? Ele focalizou isso, viu isso aí, ele tirou tudo que podia ser e ele falou, não identificado. Para mim, um ufologista, um ufólogo deveria ser assim, né? Tirar todos os tipos de possibilidades e parecer com um vídeo de OVNIs assim. Infelizmente, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Você viu como passa rápido? Passa rápido. É muito rápido.
crise financeira mundial, o plano secreto das elites. Criando um cenário hipotético, ou seja, existe uma possibilidade muito grande disso acontecer, mas podemos ser surpreendidos e a história tomar outro caminho para levar o governo do anticristo à ascensão. Mas vamos analisá-lo. A elite mundial está preparando o mundo para ter um governo mundial, uma moeda mundial e uma tributação única mundial. Eles têm o controle dos principais bancos e fundos econômicos. E assim que for necessário, eles produzirão uma grande crise financeira mundial, congelando todas as transações financeiras em todos os bancos em todo o mundo. Com isso, eles substituirão o dólar por uma moeda mundial, ou seja, o dólar deixará de ser lastro. As transações mundiais não serão mais cotadas em dólar, mas na nova moeda mundial controlada pelo FMI. Podemos estar perto da extinção do dinheiro físico e a implantação de uma nova moeda digital em todo o mundo. Teremos então uma moeda mundial, um banco mundial, um governo mundial e uma nova ordem mundial, governada pelo anticristo, possuído por Satanás. Assim, a elite mundial poderá controlar todas as transações financeiras mundiais. Cremos que nesse momento a igreja já não estará mais aqui, será arrebatada antes. Por trás desse jogo estão três poderes: os Illuminates, a maçonaria e o espiritismo em suas mais variadas formas de ocultismo. Satanás, que se comunicou com Eva através da serpente, não perdeu o seu poder e capacidade de comunicar e persuadir os homens. Muitos são os grupos que, através do ocultismo, participam de celebrações e cultos demoníacos, onde lhes são passadas informações e instruções para executarem a fim de dominarem o mundo. Essa elite mundial está seduzida pelo poder temporário. Afinal de contas, eles são muito bem-sucedidos e dominam o mundo financeiro. E por esse status e pelas promessas de Satanás que eles governarão o mundo, eles servem voluntariamente para cumprirem os propósitos da implantação da plataforma do governo do anticristo. Acreditamos que o arrebatamento da igreja deixará um vácuo de poder nesse mundo e provocará a crise mundial que resultará na oportunidade perfeita para o governo mundial ser implantado. Eles assumirão o poder prometendo resolver todos os problemas da humanidade, inclusive o caos provocado pelo arrebatamento. O mundo está à beira de uma eminente crise global provocada pelas ambições excessivas dos estados. No início de 2019, a dívida mundial alcançou 244 trilhões de dólares e continua crescendo. Uma hora isso vai estourar. Não sabemos quando, mas vai. Pseudo-Messias ou falso Messias. Em uma pregação recente, diante de uma sinagoga lotada em Jerusalém, o rabino Chaim Kanievsky afirmou que o Messias já nasceu e o mundo está 98% pronto para recebê-lo. O rabino calcula em 98% o índice de proximidade do Messias nos dias de hoje. Embora, segundo o rabino, ele já esteja na terra, esse Messias não se revelou ainda, porque as pessoas não estão preparadas para seus ensinamentos. Contudo, logo que ele
iniciar a era messiânica, haverá o aprofundamento da consciência coletiva sobre o mundo espiritual. Recentemente, o rabino vem divulgando alertas de que a batalha de Gog e Magog, profetizada por Ezequiel, se aproxima. Para ele, esse conflito terá início com a tentativa do Irã em destruir Israel. Juram que vão matar os judeus com armas nucleares. Essa é a guerra final de Gog e Magog. Embora ele insista que essa investida não terá sucesso, esse também é um sinal definitivo de que falta muito pouco para o início dessa nova era messiânica. Aqui temos a expectativa dos judeus revelada. Eles aguardam o Messias. E nós sabemos que Satanás tem preparado um homem para ser possuído por ele e se passar pelo Messias, o qual a Bíblia o intitula de Anticristo. Meus irmãos, estamos caminhando para o final desse tema, sinais que antecedem o arrebatamento. Falamos sobre alguns versículos bíblicos que nos apontam para a iminente vinda de Jesus. E falamos também sobre a plataforma que está sendo construída para, a partir dela, o anticristo reinar. Temos que tomar muito cuidado para não cometermos erros e exageros quando analisamos as teorias da conspiração e alguns temas que abrem margem para erros. Julgamentos e análises precipitados normalmente geram resultados indesejados. Existe muita coisa na internet que não é verdade, é fake news. Alguns fatos têm fundamento e base, mas se cria tantas especulações, deduções e superstições em cima deles que acabam perdendo a credibilidade. Como, por exemplo, os Illuminatis. Existe, de fato, grupos que compõem a elite mundial e que tentam comandar a direção do mundo. Mas são tantas distorções e exageros sobre o assunto que caiu no descrédito. Existe comprovadamente em todo o mundo ocultismo, satanismo, rituais de magia negra, sacrifício de animais e até de crianças. E muitos dos que estão envolvidos em tudo isso são pessoas poderosas, ricas e influentes. Temos que ter muito cuidado ao pesquisar sobre isso na internet. Existe muito material falando sobre esses temas. Mas se nós nos aprofundarmos nesse tipo de pesquisa, sem uma base bíblica e espiritual, acabaremos tendo problemas terríveis devido ao excesso de informações cruzadas entre falsas e verdadeiras, necessárias e desnecessárias. São temas melindrosos, por isso, cuidado com eles, cuidado com o que a internet fala. Vamos abordar dois assuntos muito polêmicos, e o nosso conselho para você é que haja prudência e comedimento. Seja moderado, mas não seja ignorante e omisso, fechando os olhos a uma realidade oculta que se passa em nosso mundo e tem influência nele. Em algum momento, seremos confrontados por algo dessa natureza. Por isso, é bom ter pelo menos uma pequena noção para se posicionar. Vamos lá então? A Bíblia diz que a vida está no sangue. Nós temos direito à vida eterna por causa do sangue de Jesus. No Antigo Testamento, a base do relacionamento de Israel com Deus era os sacrifícios de sangue feitos no templo. Aprendemos algo interessante aqui. A ligação entre Deus e o homem é feita através do derramamento de sangue. Primeiro de animais, no Antigo Testamento, e depois de Jesus, no Novo Testamento, colocando fim a tal necessidade.
No outro lado, podemos observar que o relacionamento entre os demônios e os homens também passa pelo derramamento de sangue, seja de uma galinha preta, de um bode, boi ou etc. Mas por que os demônios exigem sacrifícios de sangue? Porque eles acham divertido? Não. Obviamente, eles não perderiam tempo com isso se não fosse de alguma maneira necessário para eles. O mais provável é que os sacrifícios de sangue abrem portais no mundo espiritual para eles agirem, ou seja, lhes dá legalidade. Existe uma teoria, e eu creio que ela seja verdadeira, de que alguns demônios conseguem se alimentar de algumas substâncias produzidas pelo corpo humano. E algumas dietas alimentares fazem com que o corpo produza mais dessa substância. Por isso, estamos vendo tantas pessoas que se dizem espiritualizadas ou que fazem parte de alguma seita se tornarem veganas. Porque o veganismo aumenta a produção dessas substâncias. É lógico que existem outros motivos pelos quais as pessoas praticam a dieta vegana. Nem todo veganismo é praticado por esse motivo, a pedido de entidades espirituais que prometem aumentar a inteligência, a vida e de dar benefícios às pessoas que assim fazem tal dieta. Pessoas que já fizeram parte de seitas onde recebiam entidades contam que assim que as entidades baixavam, a primeira coisa que ela fazia no controle do corpo da pessoa era beber cachaça e depois fumar. Porque de alguma maneira existe uma pequena interação entre o corpo físico da pessoa e esse demônio que a possuiu. E de alguma maneira ele consegue sentir sensações extraídas do corpo que ele está possuindo. E as pessoas relatam sentirem fraqueza após a incorporação. Existe uma interação entre o mundo físico e espiritual, muitas vezes até imperceptível para a maioria quase absoluta das pessoas, mas existe. E algumas pessoas têm maior sensibilidade ao mundo espiritual, seja para o lado bom ou para o lado ruim. Ela é que vai decidir como usar, se é para buscar a Deus ou o ocultismo. Vamos ver algo muito polêmico sobre o sangue. A verdade sobre a droga chamada adrenocromo, extraída do sangue de crianças torturadas e sacrificadas pela super elite mundial. Existem muitos relatos e denúncias acerca de sacrifícios de crianças por satanistas e grupos de magia negra. Basta uma rápida pesquisa na internet e você vai ver muitos casos de pessoas que foram presas por cometerem esse tipo de ritual com sacrifícios humanos. Normalmente, isso acontece em periferias por pessoas de baixa renda envolvidas em alguma seita macabra. Mas há não poucos relatos de que uma super elite mundial envolvida em satanismo e ocultismo também cometem esse tipo de ritual com sacrifícios humanos. Além de buscarem riquezas, fama e poder com esses rituais, existe também uma polêmica sobre uma substância extraída do corpo humano chamada adrenocromo e que tem poderes terapêuticos capazes de rejuvenescer e aumentar a vida de quem usa. O adrenocromo é chamado por alguns como soro da imortalidade. Segundo eles, produz maior saúde, vivacidade aumentada e uma série de benefícios. O adrenocromo é um composto químico com a fórmula molecular C9H9NO3 produzida pela oxidação da adrenalina. Quanto mais adrenalina o ser humano sente, mais adrenocromo o seu organismo produz.
O cérebro produz adrenalina, que é transformada em adrenocromo e é liberada na corrente sanguínea. Os relatos é que eles sequestram crianças e as torturam, a fim de que elas sintam medo e pavor, produzindo assim bastante adrenocromo, que eles retiram do corpo da criança com uma agulha e seringa. Eles acreditam que com isso eles ficam mais jovens e aumentam o tempo de vida. Veja que os cristãos participam da ceia para terem a vida eterna. Jesus nos ofereceu o seu próprio sangue para, através dele, nós nos tornarmos participantes da mesma natureza eterna dele. Satanás não pode fazer isso, mas usa de engano para com seus seguidores, dizendo que o sangue de crianças lhes aumentará o tempo de vida. Além de retirarem o adrenocromo, eles tomam o sangue da criança depois que ela morre. Na Deep Web, que é a parte negra da internet, existem supostos frascos com adrenocromo à venda. Quando você pesquisa sobre isso, você descobre que tal coisa é real. Mas em que nível? E quem usa isso? Ocultismo e satanismo, um forte sinal do fim dos tempos. Nós aqui no Brasil não conseguimos ter noção ou acreditar no que existe em outros países, como por exemplo na Índia, México, Haiti e no continente africano. Eles praticam uma santaria, uma seita que sacrifica humanos aos demônios. O espiritismo lá é uma realidade cotidiana. Lá, a legalidade que os demônios têm é muito forte. Muitas famílias na África estão enraizadas nisso há gerações. Fazem rituais queimando os próprios filhos vivos, amando de demônios. Com tudo isso, os demônios que dominam aquela região conseguem operar sinais que aprisionam ainda mais as pessoas na obscuridade das trevas. Árvores andam, animais falam, pessoas atravessam paredes, cobra cospe dinheiro, pessoas levitam, cabeças fora do corpo falam. Tudo isso acontece em lugares onde as trevas operam com intensidade devido à ausência das igrejas evangélicas que propagam o nome de Jesus nesses lugares. O que acontece lá não cabe aqui na nossa lógica, mas existem relatos e mais relatos de missionários e pastores que vão para essas regiões fazerem missões e se deparam com coisas cabulosas, difícil até de acreditar para quem ouve os relatos. Algumas famílias carregam tradições demoníacas há 400, 500 anos, bruxaria por herança dos ancestrais, rituais, idolatria e muitas outras coisas que nós desconhecemos. Lá, obras de magia negra são realizadas no meio da rua e as pessoas assistem como algo normal. Mas o Evangelho tem chegado à África. Jesus tem libertado muitas pessoas lá. Um sinal dos fins dos tempos é a onda crescente de ocultismo em todo o mundo. Muitos são os relatos de pessoas envolvidas em rituais macabros. O número de satanistas tem aumentado significativamente. Já existem várias igrejas de Satanás espalhadas pelo mundo. Magia negra sendo praticada por pessoas buscando riquezas, poder, fama, glória e etc. E o pior, tudo isso pode estar presente na sua casa, através do seu programa de TV preferido, ou em filmes, séries e novelas e etc., que estão cheios de mensagens subliminares e apologia ao ocultismo. Vamos terminar essa parte com Apocalipse capítulo 22, versículo 11 e 12, onde diz: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra.